Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Base Ácida. Nesse podcast a gente vai falar muito sobre saúde, treinamento, medicina, novas tendências, emagrecimento, ganho de massa muscular e todos esses temas que são bem corriqueiros, que todo mundo quer saber um pouco, todo mundo já sabe um pouco, mas que muitas vezes tem dúvidas e principalmente tem muito diz que me diz, que muita fake news, e a gente vai estar aqui para realmente trazer para vocês o que é real, o que não é, o que funciona e como que a gente pode ajudar vocês a buscarem melhores resultados de saúde, treinamento e uma boa alimentação também. Meu nome é Flávio Garcia, eu sou nutricionista, educador físico, eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício e uma especialização em nutrição clínica. Eu atendo já há mais de 20 anos na área fitness e vou estar sempre com meu companheiro, meu amigo, Dr. Murilo Naldi. Ele vai se apresentar. Eu sou o Murilo e sou formado em clínica médica e endocrinologia pela Santa Casa de São Paulo. Atuo atualmente pelo Albert Einstein e em consultório aqui em Maringá, Paraná. E hoje, para o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, né? Como que o paciente, ou né, no caso o atleta ou o paciente, quais são as responsabilidades que cabem a ele e quais são as responsabilidades que caem para nós, para os profissionais da saúde. Murilo, o pessoal que chega lá para você, qual que é o grande pedido sempre? O que eles estão buscando sempre lá no teu consultório? Qual que é o perfil de pacientes que você atende lá? Assim, na grande maioria das vezes todo paciente busca uma melhora da qualidade de vida, mas o que eles realmente querem é emagrecer o mais rápido possível, de uma maneira mais tranquila possível e de uma forma que seja duradoura. E esse é o grande desafio, né, que nós enfrentamos aí na prática do dia a dia. Com certeza, é o mesmo perfil que eu atendo também, né? A gente atende também atletas. O atleta é interessante que ele já é um paciente que ele é automotivado, então ele tem uma consciência da responsabilidade dele nos resultados muito maior do que os outros pacientes, mas a grande maioria dos pacientes realmente vem para buscar emagrecimento, estética. A desculpa sempre é a saúde, mas o pessoal está buscando sempre a estética, uma melhora da autoestima, né? Se sentir bem com o corpo. E sempre é esse perfil. Eu atendo bastante pessoas na parte de 30 a 50 anos, né? E todos eles querem também alguma coisa que torne o processo mais fácil, né? Exato. Ou que torne aquilo de uma forma que não interfira tanto na vida social dele, não interfira muito na rotina dele. E acredito que seja mais ou menos o mesmo contigo também, né? Exatamente. Acho que tem que ficar claro que o processo não é fácil, né? Nossa. Então nunca é fácil, mas é o que todo mundo gostaria que fosse. Mas existem maneiras de facilitar alguns atalhos, algumas ferramentas que podem tornar esse processo um pouco mais prazeroso e um pouco menos árduo. Para mim, o pessoal pergunta muito sobre suplementação. O que eu posso tomar? O que me ajuda a emagrecer mais? Qual termogênico que eu tomo? Cafeína? Cara, chegam perguntando assim com uma lista de suplementos que eles viram, que alguém comentou, que viu na internet, que viu alguma pessoa usar, e acabam sempre trazendo essas dúvidas para mim. Falam assim, cara, mas você passou num cardápio tão simples para mim, não vai ter um suplemento, não vai ter alguma coisa? No caso teu, sempre o pessoal acho que pede também um remédio que ajude, né? Alguma coisa assim. Acho que todo mundo quer um remédio, um medicamento, ou uma vitamina, um suplemento que vai dar aquele improve lá, aquela melhora, aquela facilidade na perda de peso, né? Acho que o perda de peso é o principal queixa, né? E Murilo, quais são os remédios que estão mais em voga, mais em moda, que o pessoal está buscando mais para fazer esse atalho, realmente fazer esse atalho pro emagrecimento, principalmente, né? Eu acho que hoje não tem como falar em perda de peso sem falar do Ozempic, né? Acho que o Ozempic é o grande boom do momento, é a grande moda, acho que todo mundo chega perguntando do Ozempic, querendo saber como usa, se realmente funciona, por quanto tempo precisa usar. Então, a grande maioria dos pacientes chegam perguntando sobre o Ozempic.
né? Tá tendo muitas reportagens, muitas notícias saindo, né? Muitas pessoas já perceberam que ele está em falta nas farmácias, é uma guerra aí para conseguir o Ozempic. Então ele entrou esse ano em alguns meses e em algumas redes em desabastecimento mesmo, pela grande demanda, né? E o Ozempic, ao contrário do que todo mundo pensa, não é para todos, né? Apesar dele ter poucas contraindicações, elas existem. Como todo medicamento, tem seus riscos, tem seus efeitos adversos e suas preocupações, mas ele abrange um grande pool aí de pessoas que a gente consegue encaixar ele no perfil alimentar, né? E qual que é o principal público para o Ozempic? Ele é uma pessoa doente, ele é uma pessoa saudável? Qual que é o principal, que seria o maior beneficiário do uso do Ozempic? O Ozempic, ele é aprovado, né? Os GLP-1s, né, toda a classe, eles primeiro vieram para os pacientes diabéticos. Então, como toda a classe, a primeira aprovação foi para os pacientes com diabetes. E aí começou-se a perceber que ele também gera perda de peso, né? E aí, como todos da classe, num segundo momento foram aprovados para perda de peso. E o Ozempic, a substância semaglutida, foi aprovado posteriormente na dose de 2,4 miligramas nos Estados Unidos para perda de peso. Uma dose, uma formulação que ainda não está disponível no Brasil, mas que nós usamos na dose de 1 miligramas, que é o que tem aqui nas nossas farmácias, para perda de peso. E o paciente que está aprovado, então, que vai se beneficiar disso, é o paciente com diabetes e também o paciente com obesidade. Então, ele tem que se encaixar no diagnóstico de obesidade. A gente vê muitas pessoas que não têm obesidade, né, utilizando da medicação. Elas podem ter algum benefício, mas aí tem que ser colocado na balança, quando o benefício vai superar o risco. Bacana. Acho que esse risco-benefício que é uma coisa que a gente tem que conversar bastante sempre, né? Qual que é o risco que aquele medicamento tem, qual o risco que aquele procedimento estético tem, ou que aquele protocolo de tratamento, aquele protocolo alimentar trazem para a pessoa. Sempre que a gente fala de emagrecimento, de treinamento, de tudo, a gente tem que ter uma base, né? A base que eu acho que é o que a gente vai conversar muito aqui também. Qual é a base necessária para uma pessoa ter sucesso no teu trabalho de mudança corporal? Seja para emagrecimento, seja para ganho de massa muscular, seja para tratamento coadjuvante de uma doença, né, como diabetes, que é uma doença que sempre vai estar presente também. E essa base, a gente já, né, trabalhando junto, a gente já viu que é o exercício, uma boa alimentação e um sono / controle de estresse, né? Eu já falo que hoje em dia não é só mais essa questão de você tem que dormir bem, mas eu acho que você tem que aprender a controlar seu estresse. Todos nós, na vida adulta, sabemos que o estresse nunca diminui, o estresse sempre aumenta, né? E para a gente poder usar esses recursos como o Ozempic, como os outros medicamentos, como as suplementações, tudo isso, ou treinamentos mais intensos, treinamentos mais puxados, a gente precisa ter uma base. Esse paciente precisa ter uma base, e eu acho que o grande erro que os pacientes têm é subestimar a importância desse trabalho de base ser feito, né? Então, acho que a grande briga dos consultórios é como que a gente ajusta a rotina daquele paciente para que ele consiga treinar todos os dias, que ele consiga fazer uma boa alimentação e que ele consiga também descansar bem. Aí, nesse sentido, cara, quais são os pontos principais que você tem que trabalhar ali no teu consultório? Qual a tua orientação e como que você cobra o teu paciente nesse sentido? Eu acredito que no consultório a gente encontra alguns tipos de paciente, né? Então, alguns perfis, né? Tem sempre aquele paciente que é resistente à medicação. Então, aquele paciente que chega no consultório e quando você indica o medicamento, a primeira pergunta que vem é: por quanto tempo eu vou ter que tomar? É para sempre? Não é? E tem aquele paciente também que quer jogar todas as fichas dele, apostar tudo na medicação. E aí é o que você disse, aí ele não quer fazer a base, ele não quer treinar, ele não quer comer melhor, ele não quer ter um estilo de vida com maior qualidade, ele quer que o medicamento faça o trabalho por ele. Ele quer chegar na farmácia, pagar, tomar o remédio e ter os resultados de uma mudança do estilo de vida que não ocorreu.
né? E esse paciente pode até perder peso, e como todos, como os outros, mas ele não vai ter o aproveitamento máximo do uso do remédio, né? Então, assim, a medicação pode ter até um efeito, mas não vai ter aquele efeito completo que ele espera. E aí esse eu acho que é o que mais se encaixa, né? É o paciente que quer só usar a medicação. E fugiu. Não, e essa questão, né, da base, como que você faz para o pessoal vir, né? Como que você faz para ele... Eu acho que hoje o grande diferencial de um bom profissional é aquele que consegue convencer o paciente a ele fazer o que precisa ser feito, né? Eu acho que as pessoas também não sabem quanto custa mudar o corpo. Quanto custa no sentido emocional, no sentido social, né? Que, pô, eu vou mudar meu corpo, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Infelizmente, a gente não pode manter um estilo de vida que levou você ao excesso de peso, que levou você ao sedentarismo, que levou você a uma doença, e tentar e manter isso e conseguir ter bons resultados, né? Então eu falo que eu tenho 2 tipos de pacientes principais lá: o que não quer mudar nada e o que quer mudar tudo de uma vez. Daí ele quer sair de sedentário, zero, acima do peso, sofá, Netflix, para triatleta e corpo sarado, capa de revista em 3 meses, né? Então esses 2 extremos são os 2 extremos que eu não tenho sucesso. Com certeza. Acho que essa tentativa de sair do 8 ao 80, de uma maneira muito rápida, é uma grande parte que falha mesmo, porque o ideal aí é construir pequenos hábitos, né? Se tentar uma mudança muito radical, a grande chance de não conseguir cumprir aquilo que se propôs, se frustrar novamente, ficar com aquela sensação de que nada dá certo, é muito maior do que se você vai construindo pequenos hábitos, né, e aumentando a chance da sua autoeficácia. Né? E nessa responsabilidade, né, aí a gente entra bem na questão o que é a autorresponsabilidade do paciente, é ele realmente entender que o processo é um processo. E o processo ele precisa de sair do péssimo para o ruim, do ruim para o mais ou menos para o bom, do bom para o muito bom, e daí sim chegar no nível excelente. E o nível de dificuldade, daí falando de treinamento e alimentação, a exigência que se tem de um processo, de um passo para o outro, de um degrau para o outro, cresce exponencialmente. Então, eu sempre falo para o pessoal assim, cara, nunca se compare com um atleta. Cara, o atleta, ele vive num nível de desempenho que é enorme, a maioria das pessoas não tem ideia qualquer. Então, eu falo, pessoal do fisiculturismo, né, que eu tenho bastante contato também, a capacidade psicológica que eles têm de aguentar o processo da finalização dos treinamentos, para daí chegar e subir no palco, é brutal, né? Assim, uma restrição calórica absurda, restrição de sódio absurda, hiperidratação. O pessoal fala, você tem que tomar 3 litros de água por dia. O pessoal fala, nossa, mas é muito água, vou no banheiro e tal. O pessoal do fisiculturismo chega a tomar 12 litros de água num dia, né, para aumentar essa hidratação e a posterior desidratação para ele poder subir no palco. Então, essas diferenças que a gente tem do aonde eu estou, né? Isso é uma coisa importante também, o paciente saber aonde realmente ele está. Pô, você está doente, você está muito acima do peso, cara, as coisas têm que começar da base. Tá? Você está muito ruim. A partir do momento que você está muito ruim, você precisa saber. Não adianta eu querer acelerar o processo. Eu preciso passar a primeira fase, depois a segunda fase, estabelecer isso muito bem. Né? Acontece muito a questão do platô, onde as pessoas desistem. As 2 fases, não sei se contigo acontece, mas comigo acontece muito. 3 meses de tratamento, 2 meses de tratamento é lindo, o paciente perde peso, ele fica mais feliz, ele fala assim, nossa, se for nesse ritmo eu estou feliz, então eu estou tranquilo, em 6 meses eu vou estar onde eu quero. Passou 2 meses e entra num platô, que é onde o corpo precisa se readaptar, se entender daqueles 10% a menos de peso, né? Então, normalmente, eu tenho 80 quilos, cara, o cara perde 8 quilos assim, cara. Né? E depois disso, aí começa a complicar. Aí eu falo assim, você já passou a primeira fase, mas vai começar a segunda fase. Né? Então, eu vejo esse entendimento que eles não têm. Eu acho que eles têm uma visão um pouco mais de internet, de TikTok, que você passa o dedo e você, não, esse aqui é o próximo passo,
E a fisiologia, a biologia não é assim. Rede social mostra só o que a pessoa quer mostrar, né? Então, exatamente, né? gera grandes ilusões, né? Eu acho que é interessante o paciente alinhar, nós também alinharmos com o paciente os objetivos, as expectativas com a realidade. Então, criar pequenos passos, né? O cara está com 120 quilos, ele quer... Qual é o teu objetivo? Quero pesar 80. Não dá para mirar 80, 120 para 80. Será que ele realmente precisa chegar no 80 para ele ter benefício? Então, é isso que a gente tem que trabalhar no dia a dia com o paciente, alinhar essa expectativa, isso é uma coisa né? muito bacana para quem realmente já está com comorbidade, algum problema, né? Essa perda de 10%, você tem, né, esses estudos aí bem claros, né? 10% de perda do peso corporal já traz muito mais benefícios do que qualquer medicamento, né? Com certeza, essa perda de peso, que hoje se fala em 10%, pelo menos, o que em alguns pacientes não é tão difícil, né? 10% de um paciente que pesa 130 quilos, não é tão difícil assim. E aí é a questão de alinhar. Perdeu 10%, já vai ter benefício. Já dorme melhor, já corre melhor, já começa a ter uns hábitos mais fácil, facilita ele ter hábitos saudáveis como uma atividade física, já dói menos o joelho. Então ele começa a ter uma série de benefícios, mas ainda ele tem obesidade, né? Ele tem obesidade, ele está com 115 quilos ainda, mas ele já está usufruindo dos benefícios dessa mudança de estilo de vida. Já saiu do péssimo para o ruim, né? Exato. E aí é isso que a gente tem que alinhar com os pacientes, para que não aumente a frustração, não fique tentando atingir objetivos que são muito difíceis, né? Acho que é um passo de cada vez, aumenta a chance de sucesso no tratamento. E é uma coisa que eu vi você falando outro dia que eu achei legal. Acho que o mais difícil é o que vem depois do depois, né? Tá todo mundo preocupado com o antes e depois, exato, né? Que é o que todo mundo mostra nas redes sociais, aí na internet, mas o depois é muito mais complicado. É muito mais difícil. O que a gente o que eu li recentemente também, a estatística do emagrecimento ela é cruel. Né? Daqueles que conseguem emagrecer, 75% recuperam o peso depois de 1 ano e 85% dos pacientes recuperam o peso depois de 2 anos. Exato. Então, a gente tem daqueles que conseguiram emagrecer. Exato. A gente tem um aproveitamento real de 15% ao longo de um período longo, né, de há mais de 5 anos, que foram aqueles que realmente mudaram o estilo de vida. Exato. A manutenção é difícil, né? Essa etapa da manutenção é uma fase árdua do tratamento, tanto ou mais do que a fase aguda ali, a fase inicial de perda de peso. Porque o que você fazia ali, às vezes, já não é mais suficiente o que você fez ali no início. E aí precisa realinhar a intensidade do que você está fazendo. Esse gráfico, que ele não é uma reta, né? Não é uma reta, eu estou me esforçando, vou conseguir os resultados conforme vou me esforçando. Conforme você vai atingindo os resultados, esse gráfico vai achatando. Porque o teu esforço continua aumentando, mas os teus resultados já não são tão rápidos, né? Eu uso esse exemplo sempre no consultório, que eu falo que, se fosse um gráfico reto, né, de esforço para resultado, o Usain Bolt estava correndo 5 segundos, né? Então, assim, o atleta olímpico não ia ter tanta dificuldade de melhorar 1 centésimo, 10 centésimos no recorde mundial ali, porque seria quem que se esforça mais do que um atleta olímpico, né? Então, volta no ajuste fino, né? Que a gente estava falando. É difícil o ajuste fino. Né? E isso eu acho, dessa questão de comportamento e de mudança, é aí que eu acho que as pessoas não entendem. E daí eu falo assim, cara, onde que está o teu erro? Cara, o teu erro é que você não sabe onde você está se enfiando. Isso aí. Né? Porque eu falo assim, é impossível você ter um corpo saudável com hábitos ruins. Né? Daí a pessoa fala, mas eu quero perder 10 quilos 10 quilos. Depois que eu perder 10 quilos, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Cara, aí você está completamente enganado. Que é esse que é o grande problema da história. E, cara, você só vai ter um corpo com 10 quilos a menos com os hábitos que você construir para 10 quilos a menos. Teu corpo vai ser sempre reflexo da sua rotina. Né? Então, esse reflexo não é momentâneo. Que é o que a grande maioria das pessoas chega e fala assim, eu preciso perder tantos quilos. Fala assim, e o que você vai mudar no teu estilo de vida? Eu preciso que você... As minhas recomendações são sempre as mesmas, né? Eu falo que não interessa qual a pergunta, a resposta sempre vai ser treina mais, se alimenta melhor e descansa melhor. Isso aí. Né?
que você vai fazer no teu dia a dia para você conseguir treinar mais, se alimentar melhor e descansar melhor. E tornar isso mais agradável, né? Porque como que você vai fazer isso por longos anos, muitos anos, se não for algo agradável para você? Não estou dizendo que não vai ser, que vai ser fácil. Não, agradável é diferente de fácil. De fácil, né? Tornar aquilo prazeroso, tornar rotina. E isso é bem legal, porque assim, cai nessas coisas da moda, né? Com certeza. O medicamento da moda, a dieta da moda, assim, eu sou mais velho que você, eu já vi assim, dieta da sopa, dieta da lua, dieta do abacaxi. Cada vez lançava um super alimento, que era goji berry, depois foi o super coffee. Depois isso não para de todo dia surge um diferente no consultório, com uma ideia diferente, com uma dieta diferente. A gente bate muito em cima disso, né? Acho que para você chega tanto quanto para mim ou mais, as dietas super restritivas, umas dietas loucas, e que chega no platô, consegue fazer por 1, 2 meses, tem até resultado, mas nunca consegue manter. Por longo período não consegue. Não é impossível de manter. Assim, não é agradável. Quem consegue comer sopa todo dia? Todo dia, durante 5, 6, 7, 10 anos. Exato. Comida é prazerosa, né? Tem que... E isso são duas coisas que eu acho interessante nessa colocação que você fez. A primeira é que todo dia acorda um otário e um malandro. E quando eles se encontram, tem negócio, né? Com certeza. Então, pega essa população que está acima do peso, que está desinformada, que não sabe quanto custa ter um corpo saudável, não sabe quanto que é importante, quanto que é necessário de esforço para ter um corpo saudável, para ter um corpo bonito, né? E alguém que vai estar vendendo uma solução mágica. E o que compra a solução mágica porque ele não quer fazer, não quer ter o esforço necessário para a mudança do estilo de vida. E aí que fica maravilhoso, né? Eu adoro quando o pessoal fala assim, cara, não, que o astronauta da NASA usa isso aqui para emagrecer. Eu falo assim, cara, tá, sério? Meu, você cai nessa sempre uma solução cara, né? Altamente rentável e que as pessoas compram. Os atletas de Hollywood, os astros de Hollywood fazem esse treinamento e usam esse suplemento. Assim, meu, sério que você vai acreditar nisso? E aí chega a gente lá falando mais do mesmo, né? Atividade física, comer, dormir, e aí fica aquela coisa batida, né? O paciente não quer escutar aquilo muitas vezes, né? Eu falo assim, cara, você não quer escutar, mas a única coisa que funciona é isso. O básico funciona, né? O básico sempre vai funcionar. Então, não seja otário para cair nesses contos de conto do vigário, solução mágica, que o suplemento que agora é o melhor suplemento, vocês nunca viram. Não, tudo mentira. Exato. Tem outra coisa que eu acho assim, ainda mais para gente que usa a ciência, né? Deixar bem claro que nós não somos cientistas, que não produzimos ciência, mas nós usamos a ciência produzida para basear o nosso trabalho, para nortear o nosso trabalho. Com certeza. O pessoal pega um pedaço de um artigo falando sobre uma substância e fala, não, essa substância resolve isso. Aí você vai ler o artigo inteiro e fala assim, não, gente, você pegou só um trechinho, você tirou do contexto. Ciência como tudo na vida. Existe a ciência boa e a ciência ruim. Então, não é porque é só ciência, tem que ser uma ciência de qualidade. Então, tão importante quanto utilizar um artigo de base para tomar suas condutas é saber interpretar esse artigo, ler ele corretamente, ver como foi a metodologia, como ele foi construído, quais são os viés, né? Então, isso é muito importante na hora de falar que está se baseando em evidência. Existe evidência fraca e evidência forte. Evidência baseada em opinião de especialista, né? Então, acho que isso é uma coisa que até os maus profissionais também se utilizam para falar que está se baseando em evidência, né? Acho que é principalmente esse ponto que eu queria deixar claro. É baseado em evidência? Tá, mas já passou, né? E evidência, um artigo, ele é a ponta da ciência. É o que tem de mais novo, é o que está entrando, muitas vezes nem entrou no mercado ainda, a pessoa já está usando, só que nenhum deles passou pela prova do tempo. Exato. A prova do tempo que a gente tem, realmente, o que funciona é uma dieta bem equilibrada, atividade física regular e sono. Essa é a base. E voltando nessa questão da ciência, acho que tem muita coisa que faz sentido, mas fazer sentido não é ciência, né? Ideia todo mundo tem todo dia, e essas ideias vão sendo colocadas em prova, e a grande maioria é reprovada. A grande maioria não mostra que aquele que fazia, nossa, como faz sentido, acho que isso faz sentido, dá certo, tal. Não é só um raciocínio lógico. Então tem que ser estudado
em humanos, né? Não só em animais, para a gente poder utilizar isso com uma maior segurança. A gente né? chama de fisiologia de boteco, né? É isso aí. O cara pega um artigo e fala, mas isso aqui funciona. Você fala, não funciona, amigo. Não foi testado ainda, né? Então, essa é a questão de como que as pessoas são enganadas com o que é apresentado no mercado, ou quanto que eles confiam numa figura pública para divulgar um certo produto. Mas foi fulano que está usando. Eu falei assim, cara, fulano ganhou alguma coisa para fazer isso, né? E outra coisa que, daí nesse mesmo sentido, assim... Coloca a mulher magrinha com total sim, shape lá, né? Passando lá, vibrando, abdômen definido. Isso é ótimo, porque assim, esses eletroestimulação é um estudo feito pela NASA da Rússia, que eu não lembro o nome, na época da União Soviética ainda, que eles queriam manter a musculatura dos astronautas no espaço. E eles tentaram usar a estimulação elétrica, né? Aí eles viram que realmente funciona. Se você enfiar uma agulha desse tamanho na inserção superior do músculo e na inserção inferior do músculo. E, cara, quem que aguenta a dor de fazer um negócio desse, né? No custo-benefício, que é o que a gente está discutindo sempre também, não vale a pena. Mas aí a pessoa pega o artigo lá do cara que fez eletroestimulação profunda, funciona. Cara, mas não é aquele mesmo produto que a gente comprava no 1406 lá, né, que você ligava e comprava o produto. Aquilo não funciona, aquilo é uma ilusão. Quem não queria, né, ficar deitadinho só com o eletroestimulador e ficar tanquinho, né? Alguns anos atrás, e o que eu acho interessante, assim, nenhuma dessas modas passou pela prova do tempo. Né? Então, teve uma época da ginástica passiva. Cara, tenta achar algum lugar aqui em São Paulo, em qualquer lugar, que ainda tenha um estúdio de ginástica passiva. Cara, não tem. Foi moda no começo, no metade dos anos 2000 ali. Então eu falei assim, cara, não funciona. Hidrobike, cara, super legal, tem um certo gasto calórico e tal, mas, cara, passou a moda, o pessoal testou, no final das contas, também já saiu de moda também. O que a gente vê que nunca sai de moda é uma academia de musculação. O CrossFit entrou e tem se mantido há bastante tempo, com bons resultados, né? Deixando claro que, se for procurar o CrossFit, procura um CrossFit que tenha boa procedência, com bons profissionais, porque é uma atividade de alto impacto, é uma atividade de alta demanda, e se não tiver uma curva de aprendizado bem feita, você vai acabar se lesionando e vai perder tempo de treino. Então, acho que essa é a única ressalva que eu tenho com relação ao CrossFit. Procura bons profissionais, tenha paciência de fazer todo o processo de aprendizado para não sair muito empolgado de cara e queimar a largada, né? O cara treinando 2 meses, arrebenta e fica 6 meses parado. Então, acho que é mais ou menos por aí. E voltando no segundo ponto que eu queria te falar nesse pedaço que a gente estava conversando, que é comportamento. A pessoa que não está afim de mudar comportamento, ela não vai gerar resultados. E para mudar comportamento, traço de comportamento, a gente sabe que, cara, eu nasci comendo arroz, feijão, carne, batata e um doce depois da refeição. Essa é a minha história. Cara, eu tenho 44 anos, cara, faz 44 anos que eu como desse jeito. Exato. Então, daí, como é que eu chego para mim e falo assim, cara, tira o doce. Muda radical. Toda refeição que eu fiz, eu tinha um docinho no final da refeição. É difícil, né, a mudança de hábito. Então, por isso chama hábito, né? Eu tirei. Faz 15 dias que eu tirei esse doce. Eu falei assim, eu vou tirar todo o açúcar para ver se eu consigo... Gente, é terrível. É difícil, é difícil. É terrível. Claro que assim, eu sinto os benefícios, eu tenho gostado de não ter esse excesso de açúcar nas refeições. Não deixa de ser difícil, continua difícil. Mas o que me mantém, assim, não desistindo, já faz quase 3 semanas, não desistir, é que eu me senti melhor. E eu aprendi, já nesses anos de treinamento, nesses anos de mudança corporal que eu já participei, ou que eu já fiz comigo mesmo, que tá com o corpo saudável, tá com o corpo funcionando bem, é muito prazeroso. Então, vale a pena, assim, eu consigo já adiar aquele prazer imediato, que seria o doce após a refeição, em busca de um prazer maior, que você está melhor condicionado, está um pouco mais leve, conseguir correr, conseguir estar mais com a digestão mais tranquila. E eu acho que essa
essa questão comportamental de atrasar o meu prazer ou cancelar o meu prazer imediato em busca de um prazer mais significativo e maior no final é um grande desafio, né? Daí a gente entra... É uma curva de aprendizado. É uma curva de aprendizado. Se você não testar, você nunca vai saber qual é aquele prazer que você Está abrindo colheu mão, com aquele sacrifício. Eu sempre falo para os pacientes, né? É muito difícil você conseguir mudar hábitos. E muitas vezes você tem alguns hábitos que tem aquele laço afetivo, tem aquela memória afetiva, e é ali que você está perdendo um monte de caloria. Então, está sendo tão árduo, tão difícil. Nossa, não estou comendo mais arroz, estou sem macarrão, putz, adoro macarrão, adoro arroz, estou fazendo sacrifício, emagreci 2 quilos, na segunda semana já não está emagrecendo. Aonde você está errando? Calma aí, né? Será que você está sofrendo a semana inteira e no final de semana você está compensando e aí anulando aquele sofrimento? Será que essa jacada, né, que o pessoal gosta de falar, em jacar, tá valendo a pena, né? Eu só fazer a conta, uma conta de boteco mesmo, nem você falou. A pessoa fica sofrendo ali um déficit calórico de 500 calorias ali, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fez ali 2.500 calorias de déficit. E chegou no sábado, no domingo, passou 1.000 num dia, passou 1.500 no outro, que não é difícil, né? Não, é fácil. Super fácil. E já anulou os 2.500, chegou na segunda, tá pesando a mesma coisa, fica aquela sensação super ruim, né? Então, eu falo, aonde tá errando? Será que é o açúcar do cafezinho? Pô, mas eu gosto de tomar o cafezinho com açúcar. Quanto de calorias você tá perdendo nisso? Será que você gosta tanto assim? Ou será que se tirar isso aí não vai ser um ganho que você vai ter somando ali todo dia? Não era tão importante assim e deu uma grande diferença no final do mês. A perda de peso é processo de longo prazo. Então, é identificando os erros, né? E ver qual a mudança de hábito que vale a pena e que, gosto muito de um sorvete, gosto muito de tomar minha cervejinha. Pô, você não vai poder continuar exatamente do mesmo jeito. Mas se aquilo que você mais gosta, vamos reduzir um pouquinho, não vamos tirar tudo, vamos manter sua vida social, vamos, né? E dá para emagrecer assim. Não, com certeza. Eu acho que as duas frases que mais atrapalham o emagrecimento é eu mereço, ou já que eu errei, vou pular de ponta na jaca, né? Eu brinco com o pessoal, assim, enfiar o pé na jaca é uma coisa, agora você pular de ponta na jaca é outra, né? E esses dois... É a história do hambúrguer com milkshake, né? Exato. Putz, vou comer um hambúrguer, mas precisa do milkshake também? Não enfia os 2 pés, não. E o que eu acho legal é assim, o ambiente que a pessoa está inserida também vai fazer muita diferença. Então eu falo, cara, quantas vezes você vê alguém sair numa roda de mesa, o cara pede um X-tudo e uma Coca Zero. Aí todo mundo fala assim, mas o que adianta tomar uma Coca Zero? Você está comendo um X-tudo? Eu falo assim, pô, são 250 calorias que eu estou economizando. Estou matando a minha vontade de comer o lanche, mas eu não estou acrescentando mais as 200 e poucas calorias de uma latinha de Coca-Cola. Então, é a história do milkshake. Fala assim, vou comer o cheeseburger e o milkshake? Não, toma refrigerante zero. Pelo menos você economiza um pouco do negócio. Você enfia o pé na jaca, mas não pula de ponta, né? E essa questão eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de consciência do que você está fazendo. Você está passando por um processo, cada detalhe conta. Então, tem um caso muito interessante de um paciente que a diferença é, eu gosto de comer ou estou habituado a comer, que nem você falou. Né? Ele falou assim, existe uma grande diferença. Fala assim, eu gosto de comer. Eu como muito, eu gosto de comer. Esse paciente, ele viajava muito e ele parava em churrascaria, essas coisas para comer. Eu falei assim, cara, quanto tempo você fica parado, né, na viagem? Porque você está viajando, tem que ser um negócio rápido e tal. Eu fico 1h30. Eu perguntei para ele, pô, mas você fica 1h30 comendo? Eu falei, não, cara, eu chego, como 20 minutos e vou embora. E fico esperando para conseguir fazer a digestão para eu dirigir de novo. Eu falei assim, cara, não, peraí, e quanto que você come? Ele falou, como 3 pratos de carne, com arroz, cara, um prato, praticamente 1 quilo de comida. Eu falei assim, cara, é impossível você comer tudo isso em 20 minutos. Daí eu falei assim, não, mas eu como em 20 minutos, depois eu sento e fico descansando. Eu falei, você gosta de comer? Eu falei assim, eu gosto de comer. Eu falei assim, não, cara, você gosta da voracidade da comida. Você gosta de encher, se sentir repleto muito rapidamente. Quem gosta de comer, eu sempre uso o exemplo da culinária francesa. Quem gosta de comer, gosta da culinária francesa. Aprecia. Mas é um pouquinho? Cara, é um pouquinho, mas são 5 pratos. Você come o primeiro prato, come a entrada. Aí você come o primeiro prato leve, o segundo prato, prato principal, sobremesa, cafezinho, licor. Essa pessoa gosta de comer. Agora,
eu preciso comer um x-tudo. Cara, pô, come devagar. Aprecia a comida. Então, tudo isso a gente vem analisando no comportamento, e eu falo que qualquer mudança que a gente fizer é mudança de comportamento. É mudança de ambiente, é mudança de perspectiva, é mudança do foco no prazer imediato para o prazer a longo prazo. E tudo isso, que nem funciona, é muito simples. Eu mudo. Eu preciso fazer X, Y, Z, né? No que a gente faz. Prepare seu café da manhã, tem teu almoço esquematizado, deixa teu jantar pré-preparado, leve 2 lanchinhos, é isso. Simples. Mas, cara, a pessoa sai com os amigos, o cara vai falar assim, eu não vou deixar o cara me encher o saco que eu tô tomando uma Coca Zero. É os famosos sabotadores, né? Tá. Sabotadores. É só o que tem, né? Eu vi outro dia em um livro, eu li em um livro, outro dia falando, você começa a fazer uma dieta, você tá diferente aí da galera que você tá saindo. Primeira coisa, vão te olhar torto. Segunda coisa, vão te julgar, mas no final alguns vão te seguir e vão te copiar, sim, porque eles vão ver teus resultados. Então no início nunca é fácil, né? Você é o diferente ali da galera, mas no final acaba valendo a pena, né? Sempre vale a pena, né? Se cuidar de si mesmo é um negócio que vale a pena, seja cuidar do corpo, que é o que a gente está abordando aqui, mas terapia, a parte de cuidar da saúde mental, tudo isso também é extremamente importante. E eu falo, como a gente trabalha com muitas pessoas na faixa dos 30 aos 50 anos, que estão no auge de carreira, onde o trabalho é extremamente importante, o trabalho pega muito do tempo e da dedicação dessa pessoa, cuidar de si mesmo é investimento no principal ativo que você tem. Se você parar de trabalhar, se você, o teu corpo não permitir que você trabalhe bem, ou um exemplo bem simples, cara, se você está constipado, teu humor está ruim, teu trabalho já cai de rendimento. Então as pessoas não conseguem perceber que cuidar de si não é perda de tempo, ou é um supérfluo, ou está treinando só para se sentir bonito no espelho. Não, você está treinando para você treinando e se alimentando bem e cuidando do teu higiene mental para você render mais. É um ciclo, né? As pessoas precisam entender que é um ciclo, né? Comeu bem, treinou bem, dormiu melhor. Dormiu melhor, acordou mais disposto, vai conseguir fazer melhores escolhas alimentares. Fez melhores escolhas alimentares, vai conseguir treinar melhor, vai ter mais disposição e vai melhorando a qualidade de vida. É um ciclo, tanto o ciclo negativo de quando você está com uma doença também existe, o ciclo positivo também, né? Então, bons hábitos levam a bons hábitos. Sim, e é engraçado que assim, as pessoas querem mudar tudo de uma vez. Eu falo assim, cara, muda uma coisa. Primeiro, cara, você está treinando? Não, então começa a treinar. O quê? Qualquer coisa. Mas musculação não é melhor? Cara, musculação é excelente. Legal. Fantástico. Você gosta? Não, detesto. Então, cara, não serve para você. Exato. Individualizar. Individualizado. Né? Esse é correr das modinhas, né? Ver o que te agrada. Né? Eu tive um paciente que é meu amigo também, já não treina mais, já não acompanha mais quando precisa. Né? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar também. Assim, o acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional, né? Ele não é para a vida inteira. Né? Eu vou ter que ficar todo mês indo lá. Não, façam blocos de 4 meses, que são um tempo razoável para você conseguir algumas mudanças, mudar alguns hábitos. Menos de 4 meses eu também acho pouco tempo. Mais uma vez, curva de aprendizado. Curva de aprendizado. Conseguiu mudar os teus alguns hábitos, não precisa ser todos os hábitos, conseguiu mudar alguns hábitos nesses 4 meses, você fica sozinho durante mais um tempo, continua tendo os benefícios daquele hábito que você já mudou, aí depois você vai querer mudar, melhorar mais. Aí você vem, faz novamente um bloco de 4 meses, ajusta e vai continuando. Esse paciente já fez esses blocos, fez 2 blocos de 4 meses comigo, e na primeira vez que ele veio, ele falou assim, eu tenho que fazer musculação, que eu quero ganhar massa muscular. Ele tem uma genética fantástica para pouco acúmulo de gordura, só que, por outro lado, tem uma dificuldade de ganho de massa muscular. Ele falou assim, tem que ganhar massa muscular, vou entrar na musculação. Eu falei assim, cara, você gosta de musculação? Ele falou assim, não, eu detesto. O que você gosta? Eu gosto do crossfit. Eu falei assim, vai pro crossfit. Partiu o crossfit. Eu vou subir suas calorias aqui, vou subir para você recuperar melhor, e eu quero que você treine mais pesado, se dedique um pouco mais nos seus treinamentos. Eu vou 3 vezes a semana. Não, você vai todos os dias. Aí começou aí de segunda a sábado,
Ele começou a gostar do negócio, hoje ele compete. E ganhou. Cara, para ele ganhar 1 quilo de massa muscular era um negócio extremamente difícil, ele ganhou quase 7 quilos de massa muscular. Então ele teve uma transformação realmente bem bacana. Tão difícil quanto emagrecer é ganhar massa muscular, né? Acho que é o sonho de consumo de todo mundo ganhar massa muscular. Cara, o pessoal não tem ideia Maravilha. como é caro. Caro porque assim, o nosso corpo ele não quer massa muscular. Cara, ele não quer. A gente quer ficar deitado no sofá, assistindo TV e comendo pipoca. Porque o nosso corpo foi feito para economizar energia o máximo que for possível. Porque nosso corpo foi moldado na savana africana, onde, cara, você comia, não sabia quando ia comer de novo, e você tinha que se esforçar um monte para conseguir comer. A gente ia atrás da caça, ou achar uma área que tinha coleta tranquila, e tudo isso gastava muita energia. Então, cada caloria que eu consumia, eu tinha que usar ela da melhor forma possível. E se eu pudesse estocar, também estocaria o mais rápido possível. Transportando isso para os dias atuais, eu preciso ir no máximo na padaria ou no mercado para encher minha geladeira com 100 mil calorias. Ou seja, todo aquele esforço que eu tinha antes para guardar energia, eu não tenho mais. Então, se eu não preciso me esforçar para comer, eu também não tenho razão nenhuma de gastar energia. Exato. Né? Então, e o que acontece? Eu sou feito para guardar energia, ou seja, eu sou feito para criar gordura no meu corpo, e para gastar energia eu tenho que me esforçar. E o músculo tem uma única função: te mexer de um lado para o outro, te criar movimento, né? Sustentação corporal, etc, etc. Mas a principal função muscular é criar movimento. Eu só consigo criar movimento voluntariamente. Ou seja, cara, nosso corpo não é feito para ganhar massa muscular. Eu preciso me esforçar muito para eu sinalizar no meu corpo que eu preciso de mais músculo. Ou seja, eu vou na academia, eu vou fazer a atividade que eu tenho, eu não consigo realizar o tanto que eu queria, e o meu músculo conversa, né, no organismo e fala assim, cara, eu não estou dando conta aqui de realizar o movimento que eu preciso. Está pegando muito peso, eu estou fraco para isso. Aí ele cria uma sinalização, eu preciso de mais músculo. Se tiver quantidade de nutrientes adequada, descanso adequado, o organismo vai responder aquele estímulo. Assim, você precisa de mais músculo? Está treinando muito? Tô, então eu vou te dar mais músculo. E daí ele começa o processo de mínimo possível. Eu vou te dar 1 grama de músculo. Resolveu? Assim, para hoje resolveu. Aí no dia você treina, aí você tem que aumentar a carga. E assim você vai. E aí as pessoas acham que não estão ganhando músculo por causa que está com deficiência de hormônio, né? Que os hormônios estão desalinhados, né? Você com uma orquestra ali para ganhar para ganhar músculo tem que estar muito bem alinhada, né? Muito bem afinada, todos os pontos, senão não ganha. Isso sem falar fator genético, né? Então eu falo assim, eu quero ser fisiculturista. Vou tomar um monte de droga para ser fisiculturista. Eu falo, meu amigo, se você não tiver genética com um monte de receptor androgênico, você nunca vai conseguir competir. Isso aí é legal. Isso é legal porque as pessoas olham biotipos diferentes, genéticas diferentes no Instagram, né, nas redes sociais, e aí eles querem mirar. Não adianta. Olha o teu tamanho, olha o meu tamanho. Eu posso treinar, comer direitinho, dormir bem. Pô, seu biotipo é diferente do meu, não dá para eu mirar o teu biotipo. Vou ter que fazer um esforço muito grande e muito pouco provável que eu vá atingir. Não atinge, né? Eu falo assim, ninguém consegue ser um maratonista de 2h10 se ele não tiver genética para isso. Eu falo assim, todo mundo pode correr uma maratona? Cara, todo mundo que treinar pode correr uma maratona, sem problema nenhum. Mas o cara vai correr em 4 horas, vai correr em 5 horas. O cara vai correr muito, muito bem, vai correr em 3h30. Agora, nível altíssimo, de 2h03, 2h04, que é próximo do recorde mundial, cara, só o cara que tem a genética perfeita, e detalhe, ele teve os meios ideais e uma determinação, uma força de vontade, uma coisa que só o atleta tem, enorme. Aquela motivação, assim, motivação é uma palavra que eu quero entrar depois também, porque assim, motivação, ela serve para você tomar decisão. Esse cara tomou decisão, falou assim, eu quero ser um recordista mundial, eu quero ser o melhor do mundo. É o start. É o start. E depois daquilo ali, ele, cara, não teve amigo, não teve mãe, não teve família, não teve ninguém que fez qualquer coisa que tirasse a atenção dele para aquilo. Aí a gente transporta isso de novo para quem é normal, que nem a gente. Eu quero ficar bem magrão, bem bonito, tal, quero ficar forte. Uma menina, eu quero ficar bem musculosa, eu quero ficar bem magrinha. Aí ela tá motivada. Aí ela toma uma decisão. Ela fala assim, agora eu vou fazer tudo. Vou pra academia, vou fazer
vou fazer alimentação, vou dormir cedo, tal. Aí na terceira semana, a amiga dela, alguém chama e fala, vamos no churrasco? Vamos no churrasco. Daí ela fala assim, não quero mais não, vamos no churrasco. Vou tomar água, tá? Aí a pessoa parece assim, não, tá aqui uma cervejinha bem gelada. Não, uma só não vai fazer problema. Aí eu falo assim, uma só foi 3, né? Aí na hora de comer, tem a maionese, eu falo assim, não, quero maionese meio calórica, vou ficar só na carne. Aí chega amigo e fala assim, nossa, essa maionese tá tão boa. Aí a pessoa cede. Por quê? Ela não tem essa mesma dedicação, esse mesmo foco que o atleta tem. Eu tô com um paciente aqui, atleta, jovem atleta, fantástico. Ele, cara, 3 orientações que foram passadas para ele, um cardápio super simples, ajustado junto com a família, que a família é responsável também pela logística da casa, de preparar as refeições, de horário, de tudo. Em 3 meses, ele baixou o percentual de gordura dele em mais de 10%. Então, o desempenho dele, mesmo perdendo peso, que seria uma restrição calórica, né? O desempenho dele na prova dele melhorou. Então, assim, porque o atleta, ele tem um perfil diferente. Exato. Então, tudo isso vem, cara, motivação não existe. Existe comprometimento. E qual que é o grande desafio pra gente? É como que a gente mostra pra pessoa que, eu quero ganhar massa muscular? Pô, é difícil, cara. Você tem certeza que você quer isso? Não, eu tenho certeza. Então você vai ter que abrir mão de certas coisas. É uma decisão que você tomou. Cada decisão, uma renúncia. Cada escolha, uma renúncia. Eu escolhi um padrão de vida mais saudável. Cara, infelizmente, o teu churrasco, o teu treino, a tua cerveja, vai ter que estar mais alinhado. Né? Eu quero melhorar minha saúde? Pô, aí a gente tem uma flexibilidade um pouquinho melhor. Eu posso manter minha cervejinha de vez em quando, vou ter que controlar um pouquinho mais. Exato. Né? Vou controlar melhor meu sono. Posso sair, né? Eu falo com o pessoal, eu acho um barato que o pessoal pergunta assim, tô saindo de férias, o que eu como? Eu falo assim, quantos dias você vai ficar de férias? Vai ficar 7 dias de férias, 10 dias de férias. Eu falo assim, como que você quiser. São 10 dias em 365 do ano. Pronto. Cara, vai se divertir. Controla, por quê? Nessa tríade de alimentação, exercício, descanso e controle de estresse, as férias é a melhor oportunidade que ele tem de controlar o estresse dele. Onde ele vai descansar a cabeça, onde ele vai relaxar, onde ele vai abaixar o estresse diário, e ele vai ter o benefício. Então, eu posso, sim, dar uma relaxadinha no meu exercício e na minha alimentação, porque eu estou controlando muito o meu estresse. Então, eu consigo, para as pessoas normais, equilibrar isso de uma forma mais tranquila. Flávio, aproveita falando dessa questão, posso dar uma relaxadinha aqui, uma relaxadinha ali, aproveita para comentar sobre o que as pessoas sempre falam. Hoje, sábado vai ser o meu dia de dar aquela jacada, de dar aquela extravagada, né, de abusar um pouquinho mais. Dia do lixo, né, que o pessoal fala. Isso aí tá todo dia, você ouve isso aí, né? Não, sim. É uma das grandes armadilhas, né? Vem na segunda frase que eu falei, que já que eu errei, eu não vou, né? Já que eu errei, agora foi tudo por água abaixo, segunda-feira eu volto. Tem uma continha que eu fiz no meu Instagram, que é assim, você tem 5 refeições por dia, 7 dias na semana, são 35 refeições por semana. Se você sair do seu planejamento alimentar na sexta-noite, sábado e domingo, são 11 refeições, dá 31% da tua refeição, de todas as tuas refeições. Então você está jogando todo o teu esforço em 67% do tempo, em 67% do volume ali, né? Então seria mais ou menos o exemplo, você vai fazer uma prova que vale 10, que estava dividido entre o trabalho e a prova, né? Aí você não fez o trabalho. Ou seja, você tem que tirar 10 para conseguir atingir a média. Isso aí. E não vai ser bom, porque você vai sair da média. Entendeu? Então, o final de semana é como se fosse aquele trabalhinho que o professor dava para ajudar, valendo 2, valendo 3, que você não fez. Se você tivesse feito um trabalhinho bem meia boca, você já ganhava 1,5. Então, você tirou teu 6%, tirou teu 6, mais 1,5, você já fecha a média 7,5. E é isso que as pessoas têm que tentar fazer. Então, por exemplo, não é dia do lixo. Aliás, eu detesto essa expressão, né? É uma expressão que veio veio do fisiculturismo também, do pessoal do mais maromba. Não tem nada a ver com a mudança do hábito, da qualidade de vida, dos hábitos que a gente estava falando até agora, assim, cara, não existe alimento ruim. Não faz sentido. Isso é uma coisa assim, cara, alimento ruim, cara, não existe.
Ah, Coca-Cola, refrigerante com açúcar é o pior elemento que tem. Fala assim, depende, meu amigo. Eu tenho amigo meu que pedala 200 quilômetros, a primeira coisa que ele pede é uma Coca. Vai fazer diferença para ele? Eu acho que é muito a quantidade e principalmente a relação que você tem com aquele Exatamente, alimento, né? Não exatamente o que você ingere. O alimento, nenhum alimento é ruim. Depende da ocasião. Sei lá, industrializado, um miojo é terrível? Cara, pô, miojo não é uma boa escolha. Mesmo. Forçou agora no talo, hein? É assim. Cara, mas assim, você tá fazendo uma restrição, você ficou, sabe, perdido no meio da floresta 2 dias, cara, se o cara te der um miojo, você lambe a panela. Pô. E vai entrar caloria pro teu corpo. Ele tá precisando, ele tá desesperado por caloria. É ruim? Cara, nesse contexto, não. Agora o cara quer me dar miojo para as crianças todo dia? Não dá. Aí, vamos ser sinceros, né, cara? Levanta a bunda gorda do sofá e vai preparar uma refeição que preste. Principalmente quando a gente fala de infantes ainda, de crianças, etc. Claro que a praticidade tem que entrar. Mas, você não dá para dar comida pronta, comida industrializada para criança ou para adulto diariamente. Ah, mas de vez em quando... Cara, de vez em quando você pode tudo. Então, equilíbrio. Essa questão equilíbrio. Volta na história, volta naquele... Mas eu já sei. Né? Já sabe, é equilíbrio. Exatamente. É o básico. Então, essa história do final de semana, cara, você vai ter sexta, sábado, domingo para fazer uma refeição fora. Assim, uma no sábado, uma na sexta, uma no domingo. Então acorda cedo, faz o teu café da manhã normal, faz o teu almoço normal e à noite você vai comer o que você quiser com tua namorada, com tua esposa, com teus amigos, com a tua família. Você não vai ser o chato da mesa, assim, eu não como isso porque eu tô de dieta. Eu gosto de falar pro paciente assim, deixa reservado para aquilo que você gosta muito. Sim. Não perde caloria com bobagem. Pô, tem o brigadeiro e tem a fatia de bolo lá no aniversário. Pô, você nem gosta tanto de bolo, pra que você vai comer o bolo e o brigadeiro? Vai lá e come o brigadeiro, que é aquilo que você gosta muito. Você só gastou a caloria com aquilo que realmente valia a pena. Já que eu vou, né? É muito comum a gente, depois que pega uma consciência, né? Você fala, putz, que caloria mal gasta que eu fiz agora. Eu falo assim, cara, não tem nada pior, não tem um dinheiro pior com comida ruim, né? Com certeza. Nossa, eu quero comer uma coxinha. Você come uma coxinha e fala, puta, que coxinha ruim, né, cara? Então, assim, E essa questão de, cara, o que eu vou fazer? Eu uso 2 exemplos bem constantemente no consultório. Que é, eu não tenho doce em casa. Porque, cara, se eu tenho um doce em casa, eu estou favorecendo o ambiente vai assim, cara, eu vou comer. Desculpa, ninguém é forte o suficiente para falar assim, tem uma caixinha de chocolate lá, aí eu vou comer um chocolate. Por que você tem que ficar se tentando o tempo inteiro, exatamente, né? Cara, você não Vamos dificultar um pouquinho, né? Você não está treinando para ser monge budista, entendeu? Isso aí. Monge budista vai se colocar em prova o tempo inteiro dos pecados, e ele vai tentar, o caminho da iluminação dele é essa. A gente, meu amigo, deixa as coisas mais fáceis porque a gente é fraco de vontade, entendeu? Eu falei, cara, se tiver, tem um docinho em casa todo dia. É só abrir o armário. É só abrir o armário. Cara, você vai pegar. E a partir do momento que você pegou um, você vai usar a frase de novo. Já que eu peguei um, vou pegar mais 2. Hoje eu mereço. Hoje eu trabalhei muito. A recompensa ela é muito comum, né? E nesse quesito de ter coisa, eu sempre falo, pessoal, qual doce que você gosta mais? Eu gosto de banoffee da padaria tal. Então faz o seguinte, 10 horas da noite a padaria está aberta, tá? Você está com vontade de comer um doce? Tô. Você está disposto a trocar de roupa, pegar seu carro, ir lá na padaria, sentar, comer lá e depois voltar para casa? Não, eu estou disposto. Então vai, você está precisando de um doce mesmo. Vai lá, come um, mata a sua vontade e vai embora. Agora, assim, estou em casa, que vontade de comer um doce. Nossa, não tem nada. Então, deixa, passa. Sua vontade o que acontece na maioria das vezes. Sim, se você não tem em casa... Se você não tem, exato. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes é o seguinte, a pessoa está lá em casa e fala assim, tô com vontade de comer alguma coisa. Abre a geladeira, tem, sei lá, um pudim. Aí ele come um pedaço de pudim. Aí ele terminou de comer o pudim e fala assim, tava gostoso, mas não era isso que eu queria. Aí ele volta pro sofá e fala assim, ainda tô com vontade de comer alguma coisa. Aí ele vai lá, abre o armário, tem, sei lá, um chocolate. Aí ele vai e pega o chocolate. Aí terminou de chocolate e fala assim, nossa, agora minha boca ficou doce, mas não era isso que eu queria comer também. Aí ele tem na casa dele, como ele tem um monte de coisa, ele vai e pega um salgadinho e dá uma chips. Aí vai, abre, come o negócio e fala assim, agora tá precisando de refrigerante. Aí vai, tem na casa dele, tem refrigerante, pega refrigerante. Ou seja, ele consumiu ali 1000 calorias sem ver, sem matar a vontade do que ele queria, porque na verdade ele queria o doce lá da padaria, ou ele queria uma
uma refeição diferente, e ele comeu à toa. Perdeu caloria. Perdeu caloria, jogou caloria, assim, né? O saldo bancário de caloria dele tá ficando no vermelho. Porque ele tá comendo muita caloria e estourando a conta dele. Que é, precisava de uma conta com menos 500. Cara, nessa brincadeira ele colocou 1.000. Exato. E não matou a fome. E não foi difícil, não. Foi fácil. Não, foi rápido. Acabei de falar. Eu acho legal a gente deixar claro também que quando a gente está dando esses inúmeros exemplos, nós não estamos menosprezando quem tem obesidade ou ignorando que é uma doença, porque é não ter em casa, é fazer desse jeito, assim, assado, não é difícil, é só vontade. Não é isso que nós estamos dizendo aqui, né? A gente está exemplificando e tentando mostrar que existem alternativas e também não estamos falando só de pessoas com obesidade, né? Não, que isso tudo é muito comum. Muito comum. Muito comum. A grande maioria das pessoas fazem isso porque é um comportamento padrão do ser humano. Não cultural. Assim, é engraçado, as pessoas falam assim, mas ele é porque ele não se esforça. Eu falo assim, meu amigo, a pessoa se esforça. Não é preguiça, não é desvio de caráter. Né? Não, muito pelo contrário. Às vezes é falta de informação, às vezes é falta de ajuda, e a grande maioria das vezes é falta de um diagnóstico assertivo. Porque muitas vezes essas pessoas que estão comendo, beliscando na geladeira o tempo inteiro, é uma ansiedade, é um distúrbio psicológico, é uma angústia, é alguma coisa emocional que ela aprendeu no histórico dela, familiar principalmente. É um barato, assim, a criança está chorando, dá um docinho para ela. Nossa, você foi mal na prova, né? Brigou com o amiguinho, alguma coisa. Vamos na sorveteria que eu vou te consolar com uma comida gostosa. E é aí que o tratamento multidisciplinar aumenta o sucesso, né? As pessoas geralmente ou querem ir no Flávio resolver tudo com o Flávio, ou quer chegar no meu consultório e não quer ir até o Flávio, quer facilitar, fazer tudo comigo. Cada um no seu quadrado, mas todo mundo unindo força, cada um com a sua expertise, aumenta muito o sucesso. Então, um nutricionista, um preparador físico, o endocrinologista, psicólogo e o psiquiatra, muitas vezes, né? Ajuda demais, faz muita diferença. A gente chega, né, nesse caso, que é bem comum, que a pessoa... Uma coisa que eu sempre recomendo também assim, é um hobby. Cara, você está angustiado, tá sem fazer nada, tá se sentindo preso, ou aquela angústia mesmo... Cara, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, que não seja alimentar ou bebida alcoólica, né? Que são os dois socialmente aceitos e de fácil acesso. Então, assim, cara, muito caso de alcoolismo está nessa questão de ansiedade. Pô, não tô aqui, não tô fazendo nada, cara. O cara abre uma cerveja, toma uma cerveja. Ou que nem você falou assim, pô, meu dia foi puxadaço. Tô cansado, tô estressado. Eu quero alguma coisa que me recompense pelo meu esforço. Cara, eu trabalhei pra caramba, trabalhei 10, 12, 15 horas no dia. Tô cansado, quero tomar uma cerveja. Aí no outro dia ele também vai trabalhar 15 horas. Na outra semana ele trabalhou 10 dias. Aí assim vai, todo dia ele toma uma cerveja. Depois ele fala assim, a cerveja não tá dando, vou tomar 2. Aí toma a terceira. E assim vai. Até que isso se torna um vício. Assim como a alimentação nunca vai ser um vício como uma droga, alguma coisa, porque a frase do pessoal, açúcar vicia. Eu disse, não, meu, açúcar é comida. Tá? Você precisa de comida para viver. Você não precisa de álcool para viver, mas de álcool, de drogas, de outra coisa. Que daí é onde você vai caracterizar um vício. Mas comida você precisa. Só que você passa a ter uma relação ruim com a comida. Eu tô triste, eu vou tomar um sorvete. Aí você toma um sorvete. Nossa, hoje eu tô tão feliz, vou fazer um churrasco. Nossa, hoje ganhei na loteria. Sempre vai ter um motivo. Sempre vai ter um motivo. Eu falo assim, cara, eu justifico qualquer coisa que você fala para mim. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Não posso, hoje eu tô cansado. Eu falo assim, então, é bom para descansar, você vai relaxar, cara, você vai deixar disso aí. Não, mas hoje eu tô corrido, o que eu vim fazer? Não, dá uma passadinha aqui, toma uma cerveja, só depois você vai. Cara, você consegue se enganar o tempo inteiro. E tudo isso vem de uma construção. Essa construção é social, é familiar, é psicológica. Eu aprendi a comer desse jeito. Eu aprendi a ter recompensa dessa forma. Eu aprendi a me movimentar desse jeito. Cara, tem gente que, cara, sei lá, o cara nunca se deu bem em nenhum esporte, nunca gostou de educação física na escola, ele vai ser mais difícil para ele entender que o esporte é necessário. O esporte no sentido atividade física, né? Um exercício físico, né? Para convencer esse cara que nunca teve familiaridade com nenhum esporte na escola
a fazer uma atividade física, é muito mais difícil. Porque, cara, sei lá, tem 20 anos, cara, e 20 anos ele não fez nada. Para ele é mais complicado. E essa questão que a gente está conversando aqui, deixar muito claro, não é uma questão moral, é uma questão de entendimento e de análise profunda de quem que é a pessoa, qual que é o histórico dela, quais são os objetivos dela, por que que ela está te procurando. Então eu falo assim, cara, quanto mais fútil é o motivo, eu preciso perder 10 quilos para ir para a praia. Eu falo assim, meu, sinto muito, cara, não vou te atender. Porque, cara, você vai fazer um processo de emagrecimento, beleza, foi para a praia, ficou daí, no terceiro dia você já ganhou um monte de peso, porque daí você já está com retenção hídrica, você bebeu, você fez festa, dormiu pouco, já ganhou 5, 6 quilos de retenção hídrica. Cara, depois terminando aquilo ali, você não vai estar pronto para voltar para aquela rotina que foi estabelecida. Ou seja, depois da praia, você vai ganhar todo o peso que você perdeu, com o agravante de você ganhar mais percentual de gordura do que você vai ganhar de massa muscular. Porque toda vez que a gente perde peso, a gente perde um pouquinho de massa muscular, sim. Com certeza. E como a gente está O efeito sanfona está aí para provar. O efeito sanfona é terrível. Eu falo para as pessoas assim, mas eu emagrecia mais fácil. Eu falo assim, quantas vezes você emagreceu? 8. Eu falo assim, nossa, você destruiu o seu metabolismo. Porque cada vez que ele emagreceu, ele perdeu músculo e gordura e só reengordou gordura. Afinal, o músculo é difícil. O músculo é difícil de fazer. Precisa de estímulo, precisa de posição correta, de descanso, de vontade. E são esses pequenos detalhes que nós vamos pegando na história de cada um e que muitas vezes, quando nós estamos tentando identificar ali o perfil alimentar, é difícil, porque a pessoa, não como nada errado, não como isso, não como aquilo, mas são esses detalhes, essas características da história, como ela leva a vida dela, é muito mais do que só alimentação e atividade física. E nosso papel no consultório é esse, tentar decifrar o mistério, tentando achar. Eu acho um barato que assim, toda vez que eu termino uma consulta, eu falo assim, viu, a gente não falou nada de comida. Porque assim, a primeira consulta sempre é uma consulta mais longa, e nessa consulta a gente fala de tudo, menos de comida. Assim, eu pensei que eu ia sair daqui com cardápio. Eu falei assim, não, o cardápio é só uma das ferramentas. Porque a grande dificuldade é entender o quanto que você vai ter que se dedicar para aquilo que você está buscando. Quer ter um corpo de capa de revista? Teu esforço vai ser muito grande. Muito grande. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas eu tenho amigo, família, a gente faz festa, faz isso, faz aquilo, eu gosto de um doce, eu gosto de refrigerante. Eu falo assim, cara, então, não condiz com aquilo que você está buscando. E aí entra o ponto que é interessante, que é as pessoas se iludem. Elas acham que assim, todo mundo pode ser o Wolverine, entendeu? É rede social, é o Instagram. Social. A pessoa só mostra lá o que ela quer mostrar. É o mesmo assunto. De sempre, né? As mesmas falas de sempre. E aí mais uma vez, alinhar a tua expectativa com a realidade. Quais são os seus objetivos? Quero melhorar minha saúde? Não precisa de tanto. Acho que para quem não faz nada, pequenas mudanças, você tem grandes ganhos. E outra coisa que eu acho um barato, assim, que sempre acontece, a pessoa fala assim, eu monto o cardápio com arroz e feijão. Cara, mas nossa, não mudou nada do que eu estou acostumado a comer. Não, só mudei as quantidades, as proporções e tal. Achei que ia ter super coffee, ia ter, sei lá, chia, ia ter todas essas coisas. Assim, não, cara, isso não faz parte da tua vida. A gente pode fazer um sobre suplementação aí, que acho que é um assunto que o pessoal gosta muito de... Quer dizer, o pessoal das lojas vão me odiar, né? Não, a gente vai deixar assim, comprar algumas coisinhas. O que é interessante, né, Murilo? Cara, suplementação funciona. Remédio funciona. Procedimento estético funciona. Né? Fala assim, fiz um Bella Shape, criolipólise. Nada é 880. Tudo tem que estar no contexto correto. Só que tudo isso é cerejinha do bolo. É isso aí. É o ajuste fino, mais uma vez. É um negócio que vai dar aquele detalhezinho que tá te incomodando. Porque, cara, perder gordura é ingrato. O cara fala assim, eu quero perder a barriga e o flanco aqui. Difícil. Eu falo assim, cara, gordura é uma coisa só. Teu corpo entende como uma coisa só. Não é uma caixinha. Não tem várias caixinhas que você fala, vou abrir aquela ali. Daqui. Não. Então, eu falo assim, começou a fazer ali o processo de emagrecimento, tá perdendo. Aonde tem mais tecido adiposo, vai demorar mais para sumir. Então, normalmente no homem a barriga, próximo ao umbigo ali, que é onde vai ter o maior acúmulo. As mulheres têm uma variação maior, né, de glúteo, perna e costas, né, também.
o tríceps, né, cara? Tríceps, tchauzinho, Essa sempre uma pedra no sapato. Para todo mundo. Então eu falo assim, pô, tô fazendo tudo certinho, tô emagrecendo, tô treinando todos os dias, tô mantendo minha massa muscular, tô tomando a medicação da forma correta, tá tudo certo. Pô, agora tá na hora de você ir lá no centro estético fazer o ajuste fino. E fazer o ajuste fino. Aí, pô, faz ali o teu... Pô, eu tô 95%. Para eu chegar no 100, eu vou ter que fazer muito mais esforço. Então, talvez aqui vale o ajuste fino. Vale o ajuste fino, com certeza. Tudo é o contexto. Eu acho que é isso que nós temos que deixar de mensagem para o pessoal, né? O equilíbrio, né? Eu acho que é essa busca do entendimento. O que você quer, aonde você está, e qual é o caminho que você precisa percorrer para chegar onde você quer. Você está disposto? Você está disposto? O caminho é longo. Essa é a pergunta. E outra, né? Aí vem a parte importante do que é a nossa responsabilidade como profissionais. Cara, a minha responsabilidade é te orientar o máximo possível. Aliás, detalhe, antes de orientar, a minha responsabilidade é entender quem é você, o que levou você a estar com o problema que você está, e como que eu posso te orientar a sair desse problema e depois caminhar para uma melhora e para uma excelência. Então, a nossa função nada mais é do que orientação. Exato. No meu caso, identificar se tem alguma alteração hormonal que está dificultando ou gerando a tua doença. Excluído isso, né? Aí é orientação. Acho muito bacana a nossa troca de paciente, porque assim, o que chega para mim, tá melhorando. Eu falo assim, não, isso aqui tem alguma coisa que tá fugindo da minha área. Eu falo assim, então vamos lá pro Murilo lá, que ele vai fazer essa análise pente fino para ver o que tem no metabolismo, se os hormônios estão ok, se a parte metabólica tá ok, pra gente fazer os ajustes necessários para que ela continue caminhando. E o teu é o contrário, né? Você vê que o pessoal vem, cara, a parte hormonal tá aqui, já vamos ajustar, mas você precisa fazer a base, você precisa treinar, você precisa se alimentar bem. Aí é o que você manda eles para mim. Então, nesse processo de criar o caminho e orientar o caminho, a responsabilidade nossa é essa. Você tem esse problema, teu caminho que você deve percorrer é esse. Aí entra a responsabilidade do paciente, que eu acho que é o ponto principal, não tenha dúvidas do que você quer e não tenha dúvidas que vai ser difícil de fazer. Uma notícia ruim, né? Mas a notícia boa é que se você fizer, o resultado vai ser excelente. Eu tenho assim, não vi ninguém, nunca conheci ninguém que se arrependeu de mudar o estilo de vida para melhor. Ou para ser um estilo de vida mais saudável. Nossa, eu tenho uma saudade de pesar 150 quilos, de ter dificuldade de entrar no meu carro. Cara, nunca ouvi ninguém falando isso. Agora o cara fala assim, cara, nossa, agora eu consigo correr, agora eu consigo transar, agora eu consigo sair para jantar bem, tranquilo, porque eu sei que aquele jantar naquele dia não vai estragar todo o meu trabalho. Consigo dormir e acordar descansado. Acho que isso é muito comum. Uma das primeiras coisas que o paciente fala, putz, não tô mais roncando, minha esposa parou de reclamar, tô acordando descansado, tô mais disposto. Né? Então, a parte ruim é que nós não podemos fazer por eles, né? Exato. Só posso te orientar, infelizmente, não posso fazer por você. Eu posso fazer por mim, mas por você não dá. Mas estamos disponíveis aqui para orientar, né? É isso. É a orientação, mas o trabalho é do paciente. E claro, né? Pô, tô tendo dificuldade. Cara, chama a gente. Meus pacientes todos têm meu WhatsApp, podem mandar mensagem a qualquer momento. Nenhum deles usa. Porque assim, eles se sentem constrangidos em falar que tá tendo dificuldade, eles ficam constrangidos e falam assim, nossa, cara, são 10 horas da noite, não vou mandar uma mensagem. Eu assim, cara, pode mandar, eu não vou ver mesmo. No outro dia eu vejo, te mando e respondo. Exato. Então, a gente está sempre aberto para receber uma mensagem. Eu deixo sempre aberto o canal para mandar o peso toda semana, para falar se está acontecendo alguma reação adversa da medicação, tem alguma coisa que está estranho, que está sentindo. Mas é o que você falou. No começo, às vezes, até o paciente usa, mas depois ele vai começando a ficar constrangido. Então, a gente está à disposição. Faz parte da consultoria estar à disposição. Mas assentar o tijolo ali, né, e construir a casa é o paciente. Eu acho engraçado, porque assim, muitas vezes uma dúvida que você responde em 15 segundos, você responde, você salvou um mês da consulta, né, do processo. Ele volta daqui a 15 dias, ou volta daqui a um mês. Pô, se ele não tivesse sanado aquela dúvida, eu posso comer alguma coisa, ou eu preciso treinar, cara, faz assim, a gente ajusta para cá, ajusta para lá, você demora 15 segundos para responder.
você salva ali 15 dias do tratamento. Sabe? Então, essa troca precisa existir. Então, essa responsabilidade do paciente também utilizar o serviço que a gente oferece é também parte da responsabilidade do paciente. E que, cara, a gente tem vários pacientes, tem várias pessoas, temos outras responsabilidades também. Não vai fazer, pô, será que fulano está fazendo as coisas? Não vai ser impossível, não vai ser assim. É impossível. Não vai ser assim. Então, para finalizar, Murilo, autorresponsabilidade cabe saber o que você quer, entender qual o caminho que você precisa trilhar e não deixar que qualquer coisa, qualquer erro te tire completamente do caminho. Que recaídas são normais, erros de alimentação são normais, esqueci de tomar um remédio, acontece. Então, tudo isso faz parte do processo. É um processo. Eu falo assim, a pessoa fica assim, pô, mas e agora? Oscilação no peso, uma semana melhor, uma um pouco menos, com um ganho um pouco menos. Não é um pior. caminho em linha reta, não é pavimentado. Exato. Você precisa ir abrindo o seu caminho, cada um abriu o seu próprio caminho. É claro, com orientação, com um apoio tanto técnico quanto pessoal, uma conversa com família, amigos e entorno é importante. Então, tudo isso precisa ser entendido para ser colocado em prática. Só entender também não adianta, né? Eu sabia que eu não deveria comer tanto doce que nem comi, eu demorei só 44 anos para cortar, entendeu? Então, precisa colocar em prática. Sempre colocando em prática, você vai ver resultados. Podem demorar, mas eu garanto para todos que o resultado sempre vale a pena. Com certeza. Uma coisa boa traz outra coisa boa. Então, um hábito bom traz outro hábito bom. Esse aí acho que é a principal mensagem que a gente deixa aí e que pode ser gostoso, né? E é como você disse, nunca ninguém se arrependeu de ter mudado. Não, ninguém nunca voltou atrás. Então, pessoal, hoje nosso podcast, esse primeiro capítulo foi para a gente iniciar a nossa jornada de assuntos e vamos sempre conversar, sempre de forma muito clara, muito direta, buscando trazer a informação de forma simples para que todo mundo possa colocar em prática e mudar a vida cada vez para melhor, ser mais feliz, mais contente com o corpo e mais produtivo. Murilo, quer deixar um recado aí pro pessoal? Não? Eu falei. Já falou? Então tá bom. Então é isso aí. Um abraço, até mais.